santos do Senhor. Por quê? Porque se Deus é o dono da igreja, os irmãos tenham certeza que é Deus quem cuida. É Deus quem vai chamar a prestações de conta. Irmãos, às vezes eu me pego pensando, eu digo, sou crente em Jesus, porque a salvação, ela é individual. Pai não salva filho, filho não salva pai, marido não salva esposa, esposa não salva marido. Salvação é experiência do homem com Deus. Então, cada um segure-se com o Senhor, permaneça firme com a fé em Deus, porque o dia do juízo vai chegar. E esse dia, irmão, quando eu vejo pessoas, não, mas Jesus é amor, ele não é nada disso que está se pregando. Não brinque, porque quando se trata do amor do Senhor Jesus, está dirigindo-se para a sua justiça. Ele é amor, mas ele é justiça. Ele é amor, mas ele não comunga com este mundo podre e de que um mundo que tem penetrado dentro da igreja de uma maneira avassaladora e que algumas lideranças estão fazendo de tudo para copiar o mundo, imitar o mundo, e culto que nós olhamos e eu pergunto assim, é culto? Isto é adoração ao Senhor? Isso é louvores a Deus? Louvor que não exalta a Deus, louvor que não se dirige a glorificar o nome do Senhor, louvor que não diz nada com nada, isso é louvor? E mudam nomes não é mais culto, é outros nomes, e enfim, um dia Deus vai chamar a prestações de conta todos nós, pastores, tanto os crentes e principalmente a liderança. O pastor, não é que o pastor seja o dono da igreja, porque nós todos sabemos que o dono da igreja é o Senhor Jesus, mas o pastor da igreja, ele tem a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus como ela é. E se não houver arrependimento dos seus pecados, não entrarão nos céus. Pode cantar, pode pregar, pode orar, pode fazer o que bem quiser entender. Aqui se entra de tudo e etc, etc. Mas lá, para entrar lá, é nivelado com essa palavra. Pecado sempre foi pecado. Eu vou passar a mão porque é meu amiguinho, é minha amiguinha. Não tem isso com Deus. No dia do chamamento das prestações de conta, nenhum de nós, como pastor, vamos escapar de ser chamado pelo Senhor para prestar conta das ovelhas. Alguém me fez a pergunta e disse, por que na Bíblia diz que o pastor deixou a 99 e foi atrás de uma? Lógico, 99 e foi em busca de uma que se havia perdido, estava perdida. Uma coisa é a ovelha perdida e uma coisa é a ovelha sair com seus próprios pés. É uma decisão dela, sim ou não, irmão? Então, eu estava conversando essa semana com alguns pastores e eu disse assim, parece que nós estamos vivendo em um tempo que está se resolvendo mais problemas de crente quando nós deveríamos estarmos ganhando almas para Cristo. Aí alguém falou, e os escândalos? Eu digo, sempre houve e nunca, e isto não é impedimento para o Espírito Santo convencer o pecador. Porque, irmão, Jesus, o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Ele sabe quem será salvo e vai entrar nas mansões celestiais, e Ele sabe quem está perdido.
Ele sabe o passado, o presente e o futuro. A gente muito mal conhece o presente, muito mal. E olha que nem sabemos, só sabemos que estamos aqui, mas não sabemos o amanhã. Então que Deus ponha em cada um de nós, que nós tenhamos o espírito de aquebrantamento diante do Senhor e que possamos alcançarmos de Deus vitória e força e graça para vencer, sentindo a dor do nosso irmão, como nós estávamos aqui falando, que tem pessoas que parecem que preparada para cuidar daquelas crianças. E quero dizer uma coisa aos irmãos: nós vamos ouvir muitas coisas e vamos enfrentar muitas coisas, mas sabe aonde começa de verdade, a base e a estrutura de uma família domesticada segundo a palavra de Deus? É dentro de casa. É em casa que se ensina a criança, é em casa que se prepara, é em casa que se faz. Quando ele vai lá para o mundo, ele já está preparado. Convence um judeu a sair do judaísmo, ele pode aceitar a Jesus como Salvador. Pode, e isso existe lá no estado de Israel e fora, mas eu estou falando dentro do estado de Israel. Judeus, cristãos, pregando o Evangelho, servindo a Deus, mas continua sendo judeus, preservando todos os ensinamentos, porque eu não acredito no que eu vejo falar, Novo Testamento é um, o Velho é outro. Não, um indica o outro, um apoia o outro, porque tudo isto aqui é a gloriosa palavra de Deus. Esse é um livro perfeito. E este hino, eu gosto dele, que nós cantamos. Ele nos remete, ele nos leva a gente a sentir o desejo de alcançar o céu. Só tem desejo do céu, irmão. E a coisa vai apertando mais, e não é para outra coisa não. É para que a gente tenha mais anseio dos céus. Anseio do céu. Jesus está voltando? Está. Estão dizendo que não, mas está, viu? Que ele vai vir? Vai. Estamos observando biblicamente, ponto, vírgulas, está ali Jesus às portas para vir buscar a sua igreja. O poeta, com muita propriedade, disse assim: ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Irmãos, eu não fui lá para amar tanto. Bom, o poeta escreveu pensando em Sião, Jerusalém aqui, terrena, mas remete a Jerusalém celeste, de que nós precisamos estarmos cada dia mais preparados. Você não pode dizer a mim quantas vezes você piscou o olho hoje, porque enquanto eu estou olhando para os irmãos, meu olho já bateu não sei quantas vezes assim, e a gente não percebeu, não é verdade? Eu vi o médico falando isso, não é que eu sou, mas o médico, eu disse, é verdade, o médico falou isso, eu disse, é verdade, e me remeteu à Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia diz que é como um piscar de olho, não é eu abrir, fechar o meu olho assim, abrir não, que aí já foi, é o piscar que a gente não percebe. Assim será o arrebatamento da igreja. Então não dá tempo para a gente nem pedir perdão. Então precisamos estarmos, no mínimo, o mínimo do mínimo, preparado para a vinda gloriosa de Jesus. Tenho sempre dito aqui, vou continuar dizendo aos irmãos sempre: não leve coisas ruins ao pé da letra. Fez coisa ruim? Fez para me ferir? Fez. Eu tenho um Deus que sara toda a minha dor. Fez para lhe prejudicar? Você tem um Deus que sara você. Fez, lhe deu prejuízo? Deu, pastor. Você tem um Deus que suprirá todas as suas necessidades. Esse é o Deus a quem nós servimos. Amém, meus amados? Então vamos continuar nos preservando, nos guardando diante do Senhor. Louvaremos o Senhor. Ó, conservo andei, número 15.
Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Isso é lindo. Ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que dos céus trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converteu-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e amigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Como já falei, cantamos o hino que foi na cruz. Eu acho esse hino belíssimo, porque foi lá, é lá onde está cravado. O mundo assiste naquela semana que eles chamam a Semana Santa, e para mim tudo é santo que Deus criou, não é? Mas quando eles assistem aquele filme, eles assistem como um espetáculo, e todo ano assiste e vê como espetáculo. Mas a morte de Cristo não foi espetáculo. A morte de Cristo, meus amados irmãos, foi sacrifício para a minha e a sua salvação. Preserve isto que é glorioso na nossa vida, a salvação. Não há céu sem a salvação. Para nós, céu só existe
através de Cristo Jesus. Aí nós vamos para lá e desfrutaremos com Ele, e depois voltaremos para habitar no novo céu e numa nova terra criada pelo Senhor aqui. Ele é perito nisto, mas Ele veio nos salvar, e nos salvar de tudo, da nossa perversidade, da nossa incredulidade, nos salvar dos nossos pecados, porque todo homem pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Graças a Deus pela cruz. A cruz me remete a lembrar-me do sacrifício de Jesus pela minha salvação. E deixa eu dizer aos irmãos, sou alegre sim. Alguém me disse, o senhor sempre alegre. Sou alegre porque eu coloquei o meu foco em Jesus, é o meu alvo, é Cristo, e eu estou indo para o céu. Antes de qualquer uma outra coisa, a minha alegria está em Cristo Jesus. Eu tenho alegria, irmão, de trabalhar para Jesus. Eu tenho alegria de louvar a Jesus. Não louvo um louvor que não esteja numa direção de exaltar aquele que é, aquele que pode, aquele que faz. Louvor que não diz nada com nada não vem para a minha boca, porque eu fui chamado para louvar a Deus e não fazer espetáculo, porque a vida cristã aqui nesta terra nunca deve ser jamais um espetáculo. Pelo contrário, uma vida de arrependimento, de renúncia, porque os céus nos aguardam. Quando eu digo os céus, irmãos, Jesus nos aguarda. Ele quer nos receber, e Ele vai nos receber nas nuvens, quando a igreja for arrebatada. E os santos que dormiram no Senhor ressuscitarão, e nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Nunca guarde dentro do seu coração. Se eu confesso aos irmãos que nesta minha peregrinação de salvo, se eu fosse olhar para trás, dar uma olhada para a caminhada, eu ia ter muita coisa de tristeza, de dor, de aflição, de desânimo para não prosseguir. Decepções e etc, etc. Não, o meu alvo é louvar a Deus, o meu alvo é servir a Deus. Eu tomei essa decisão, mas o Senhor chora, tem dia que eu choro, mas eu já falei aqui aos irmãos, chora no travesseiro, grita lá no travesseiro, pede socorro ao Senhor, e quando a gente sai de dentro de casa, eu abro um sorriso. Por quê? Porque eu me lembro muito bem, e eu estou sempre lembrando-me assim, há pessoas que não levantaram da cama, há pessoas que dormiram e não acordaram mais, há outros deitaram e ali estão inertes, não se sabe se está, não sabe nada, e a família em pânico, e vai para os hospitais. O sofrimento é maior, porque tem uma grande fila na frente deles para ser atendido. E a gente acordou. E quem bater no peito, eu tenho um bom convênio, mas às vezes, por mais que agende, você tem uma espera lá, porque também tem outros com o mesmo convênio que já fez, e eu já cheguei, sim, mas já tem outros agendados na sua frente. Aqui tem fila. O único lugar, irmão, que não tem fila é no céu. Deus é poderoso e atende. Se todos os crentes do mundo todo fizerem uma oração, Deus está pronto para atender a todos de uma vez só, porque Ele pode atender, Ele pode curar a todos de uma só vez. Claro que Ele faz o que Ele quer, mas é o único lugar. Eu ouvi uma vez um irmão cantando um hino dizendo que de madrugada a fila é bem menor. Eu digo, não é. Para Deus não existe fila. Deus quer atender todos os seus filhos. Agora, se Ele está contando quantas pessoas tem orando, eu também não sei onde foi que Ele encontrou esse encontro, não, porque ninguém sabe quem está orando de madrugada, só o Senhor é quem sabe. Ô irmão, que coisa gloriosa eu e você nos deleitarmos na presença do Senhor, porque só quem nos conhece é Deus. Amém, irmão? Eu posso falar algo, mas quem conhece o tamanho da sua dor é você. Você vai passar o seu luto,
eu posso dar uma palavra de consolo a você. Você está passando um problema, você dá aquela palavra para renovar você, mas só Deus, o Espírito Santo, tem a palavra certa para consolar você, para dar força a você, para levantar você. Só o Espírito Santo tem. E deixa eu dizer uma coisa aos irmãos: não é mágica. Nós muitas vezes ouvimos e queremos até que isso aconteça. Vou fazer uma oração, já isso aqui passa e já está passado. Não é assim não. Existe na nossa vida processos, e os processos gradativamente. Vai, até um dia a gente dizer: Jesus me libertou. Quando eu falo, não guarde nada de que alguém fez um mal a você e lhe prejudicou, eu estou dizendo: ore a Deus, peça muita graça a Deus, ore muito, mas é por você mesmo, para Deus lhe dar graça aqui, porque não é fácil. Que é para depois ninguém está pedindo, não. O pastor Ló disse que era muito fácil. Ele deve ser um santão, nem santinho, imagine santão. Não, aqui é pela fé. Quem pode dizer amém? Amém. É pela fé, 1:86. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor, aleluia, e seguir a Jesus meu Senhor, aleluia, até que um dia receba nos céus a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor